Imagina isso com atenção. Um homem está caminhando normalmente. Não está correndo, não está assustado, não está sozinho. Há pessoas por perto. Algumas conversando, outras apenas passando. Ele dá alguns passos, contorna um objeto, e simplesmente deixa de estar ali. Sem barulho, sem reação, sem qualquer tipo de alerta. Agora pensa na parte mais estranha. Várias pessoas estavam olhando naquela direção, e mesmo assim, ninguém conseguiu dizer o momento exato em que ele desapareceu. Isso não é uma história inventada. Isso aconteceu, e até hoje continua sem explicação convincente. Esse é um dos casos mais estranhos já registrados. Não é daqueles que dependem de teorias da internet. Foi documentado, investigado e discutido durante anos. Um homem foi visto claramente num espaço aberto, e segundos depois, já não estava lá. Nenhuma fuga visível, nenhum esconderijo possível, nenhuma reação que justificasse aquilo. E quanto mais tentavam entender o que aconteceu, mais ficava claro que aquilo não seguia uma lógica comum. Porque não foi apenas alguém que sumiu. Foi alguém que sumiu de uma forma que não faz sentido. O nome dele era Benjamin Bathurst. Um diplomata britânico, acostumado a viagens, negociações e situações de risco. Ele não era alguém distraído ou impulsivo. Pelo contrário, era conhecido por ser cauteloso e muito atento ao ambiente ao seu redor. Em 1809, durante uma viagem pela Europa, ele fez uma parada numa estalagem para descansar antes de continuar o trajeto. O local não era caótico. Era relativamente calmo, com movimento normal de pessoas entrando e saindo. Ele jantou tranquilamente, conversou, organizou a continuação da viagem e não demonstrou qualquer sinal de preocupação. Nada indicava que algo estranho estava prestes a acontecer. Era apenas mais uma parada comum no meio de uma jornada longa. Quando decidiu sair, a carruagem já estava pronta do lado de fora. O cocheiro aguardava e algumas pessoas estavam por perto, o que torna tudo ainda mais importante. Não era um local isolado. Não era um beco escuro. Era um espaço aberto, visível, com gente por perto. Ele saiu da estalagem, caminhou em direção à carruagem e fez um movimento simples. Começou a contorná-la para entrar. Um gesto automático, algo que qualquer pessoa faz sem pensar. Mas foi exatamente nesse momento que a lógica quebrou. Ele passou por um lado da carruagem, e não apareceu do outro. Não houve pausa longa, não houve distração suficiente para justificar. Foi um intervalo de segundos. O cocheiro estranhou. Chamou por ele. Esperou. Nada. Foi até o outro lado, e não havia ninguém. Nenhum sinal de movimento, nenhum som, nenhum indício de que alguém tivesse corrido ou se escondido. As pessoas ao redor começaram a perceber que algo estava errado. Aquela sensação estranha de que alguma coisa não encaixa. Procuraram ao redor da carruagem, olharam para trás, verificaram o chão, observaram os arredores. Nada. Nenhuma pista imediata. E aqui está o detalhe que mais incomoda. Não havia tempo suficiente para ele ter ido longe. Não havia caminho óbvio de fuga. Não havia um ponto cego claro. Era como se, naquele exato segundo, ele tivesse sido retirado da cena sem transição. E quando várias pessoas presenciam algo assim e não conseguem reconstruir o que aconteceu, a situação deixa de ser apenas estranha e começa a ser perturbadora. Nos dias seguintes, buscas mais organizadas foram feitas. E aí surgiram alguns detalhes que só aumentaram o mistério. Alguns objetos ligados a ele foram encontrados depois, em locais que não faziam sentido claro, como se tivessem sido deslocados. Isso criou uma nova camada de dúvida. Porque, se algo aconteceu depois, ainda assim não explicava o momento inicial. O desaparecimento em si continuava sem resposta. E esse é o ponto central. Não é sobre o fim da história, é sobre o instante exato em que tudo deixou de fazer sentido. As explicações começaram a surgir, mas nenhuma fechava completamente. Alguns acreditam que ele foi alvo de uma ação extremamente rápida, algo tão bem executado que passou despercebido por todos ao redor. Outros defendem que foi um erro coletivo de percepção, uma falha rara onde várias pessoas simplesmente não perceberam o que aconteceu no momento crítico. Mas existe uma linha de pensamento que incomoda mais. A ideia de que nem sempre a nossa percepção da realidade é perfeita. Que podem existir pequenos momentos, quase invisíveis, onde algo simplesmente deixa de estar onde deveria. Pequenas falhas, pequenos vazios, onde a lógica não consegue acompanhar. Parece exagero. Parece teoria demais. Mas quando nenhuma explicação simples resolve, até o improvável começa a ganhar espaço. E aqui está o ponto que fica. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu com Benjamin Bathurst naquele momento exato. Não existe uma resposta definitiva. Não existe uma versão que feche completamente o caso. Só existe o fato de que ele estava lá, foi visto, deu alguns passos, e deixou de estar. E isso levanta uma questão desconfortável. Se algo assim já aconteceu uma vez, num lugar aberto, com várias testemunhas, então a pergunta deixa de ser: isso é possível? E passa a ser outra: será que já aconteceu outras vezes, sem que ninguém tenha percebido?